Olá, então agora a gente está indo para o penúltimo capítulo. Eu me enganei. Semana passada eu tinha dito que seria o último capítulo hoje, mas a gente ainda vai ter mais um. Olha que coisa boa, né? Então eu aproveito também a convidar todo mundo que não conhece ainda como funciona, mas eu faço no YouTube a leitura comentada de cada capítulo do livro da Autocompaixão. Dentro de cada capítulo tem exercícios que eu transformei em prática. Então vocês têm os capítulos todos lá, a gente agora está chegando no final. Esse então é o penúltimo, o próximo é o último, né? Então aproveito para convidar vocês para curtir o meu canal, né? Me dar uma motivada para eu continuar fazendo esse trabalho. Já estou pensando no próximo livro, porque eu gostei da experiência e eu acho que esses livros que eu sempre indico muito livro quando eu ensino meditação para as pessoas que eu ensino, porque eu acho que eles ajudam muito a gente a atribuir sentido à prática, né? Então eu costumo dizer, a gente hoje não compra nem alguma coisa no supermercado sem ficar lendo ali o que tem, se tem coisa boa, se não tem. Então esses livros eles dão uma, uma credibilidade porque eles apresentam as evidências científicas, né? A Christiane Neff é PhD, também é budista, a maioria que trabalha com, na ciência da meditação e na ciência da contemplação, eles acabam ou sendo budistas ou, como é o meu caso, me simpatizando demais com a filosofia budista, né? Então, o próximo livro, vocês podem opinar o que vocês gostariam, mas eu estou pensando no livro do Alan Wallace que se chama Felicidade Genuína, no qual ele aborda vários aspectos da ciência contemplativa, junto com essa fundamentação teórica que ele talvez seja um dos que mais conhece ou que mais conhece o sistema da filosofia budista, porque ele foi tradutor, etc. Enfim, né? Vamos lá, me ajudem a decidir o próximo, tá? Então, nesse capítulo 12, ela vai falar de compaixão e medo, né? Como que a gente funciona na compaixão e como que a gente funciona no medo. No modo de funcionamento autocompassivo ou compassivo, né? Nosso coração está aberto, a gente está conectado, a gente se sente vivo, tem essa ligação que a compaixão e a autocompaixão ela promove, né? A gente se sente parte, né, da natureza humana, do outro, né, do outro humano. Existe um sentimento de conexão muito forte na compaixão e na autocompaixão. E a gente está aberto, então, para manifestar amor e compaixão na nossa direção e na direção das outras pessoas. E isso, quando a gente está tomado de compaixão e de autocompaixão, a gente sente, eu falo, meu coração ficou quente, né? É quando o amor se manifesta, né? O amor tem esse poder de uma energia, de uma vibração tão grande que a gente não tem nem como explicar direito, mas certamente vocês passaram por experiências onde vocês puderam sentir, espero que sejam muitas, né? E que sejam presentes, que aconteçam daqui para frente, quanto mais melhor, que a gente fica com essa expansão, assim, né, do peito, das possibilidades, da confiança, né? Então, é por isso que a compaixão e a autocompaixão dentro da ciência, ela está muito associada à felicidade, né? E como a gente funciona no medo, né? O medo, o nosso coração já se fecha, né? A gente tem até uma expressão, assim, do corpo que reage se encolhendo, né? A gente se sente muito oprimido pelas emoções negativas, porque o medo faz a gente ter essa perspectiva de que tudo é ameaça. O outro é ameaça, o que vai acontecer vai
vai dar errado, tem possibilidade de dar errado. Isso faz você retrair, né? Você tem um movimento de não querer avançar, de querer paralisar o medo, né? A gente também fica mais autocrítico, porque a gente, no medo, a gente nunca acha que tá tudo bem. A gente nunca acha que tá tudo bem nem com o outro, nem com a gente, né? Existe uma insuficiência muito presente no medo, né? E a gente fica fechado na nossa dor, né? E a dor do outro, portanto, ela não tem nem espaço para a gente ver, né? Então, essa troca do amor, quando a gente se ocupa da dor do outro em compaixão, quando a gente se ocupa da nossa dor em autocompaixão, ela faz um movimento dessa expansão, né, de conexão da vida e tal. E então, a gente passa o livro todo, né, querendo dizer por que a gente deve fazer essa meditação, por que a ciência recomenda tanto essa meditação. É uma coisa que a gente deve ter uma atenção especial para esse aspecto, porque realmente a ciência privilegia a meditação da compaixão e da autocompaixão se a gente quer ter um bem-estar ampliado. Porque, na verdade, nas medições, principalmente neurocientíficas, que elas são muito evidentes, o que acontece é que todos os recursos que a gente tem, todos os indicadores que a gente tem para medir bem-estar e contentamento, eles ultrapassam todos os limites quando a gente está operando em meditação. Isso tem várias formas, o próprio livro a gente falou bastante como é que funcionam esses experimentos, mas é basicamente levando um estímulo de compaixão e de autocompaixão a um participante que está lá com os fiozinhos, né, da neurociência sendo testado, né? Então, existe uma expansão muito grande das zonas no cérebro de prazer, contentamento, dos circuitos neurais. Então, existe realmente uma mudança cerebral muito significativa em relação a todas as outras formas que a gente tem, porque a meditação não é a única, mas ela é a destacada. Ela é a destacada, ela tem várias facilidades também, porque os resultados ocorrem em pouco tempo, né? Existe uma plasticidade do cérebro muito receptiva à meditação, e isso acontece, para vocês terem uma ideia, a maioria dos estudos acontece em 8 semanas. Em 8 semanas existe uma mudança cerebral, né? Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa e que a gente não sabia até pouco tempo atrás, né? Então, quando a gente acolhe a dor, porque dor ela sempre vai existir, a gente faz parte da vida humana, essa máxima de que não vai parar de acontecer problema, sinto muito, né? Mas, por outro lado, a gente ter recursos para lidar com os problemas quando eles surgem, é o que a gente quer, sofrer menos, sofrer o menos possível, o menos tempo possível, com a menor intensidade possível. E quando você na autocompaixão, por exemplo, que você acolhe a dor com bondade, em vez de você se sentir inadequado, você se sente conectado com a experiência humana compartilhada. Porque isso é relativamente fácil. Quem medita pode me dar sua experiência aqui, pode deixar aqui nos comentários, que quando a gente se conecta com a natureza humana compartilhada, que todo mundo sofre, que o sofrimento sempre vai existir, que ele também passa, isso tem um efeito imediato, né? É lógico que quando a gente não está num quadro patológico, mas a gente entra muito em quadros pessimistas, em alimentar o sofrimento com mais sofrimento, que isso a gente pode combater com uma prática de meditação para a gente se sentir então mais adequado. A tristeza, quando a gente se trata com ternura, quando a gente tem lá uma ferida, uma mágoa, um desapontamento, uma frustração, se a gente trata
essa ferida com ternura, a gente tem muito mais chance de curar ela mais rápido do que se a gente ficar lá cutucando a ferida, lembrando daquilo que a gente fez que não deveria ter feito, daquilo que o outro fez pra gente que não deveria ter feito, da injustiça que você foi acometido e como que isso pôde acontecer. Aí vem a vontade de construir hipóteses de descontar, de revidar. Isso tudo a gente está cutucando a ferida, né? Faz ela ter mais dificuldade, levar muito mais tempo para curar, né? Em relação ao medo, também sentimos conforto pela autobondade que a gente tem, porque medo, ele também protege. Medo é um mecanismo de defesa que ele serve para nos proteger, mas às vezes a gente alimenta um medo circular, que a gente se impõe uma autoexigência, uma autocrítica tão grande que muitas vezes, por medo, a gente deixa de fazer um monte de coisa. A gente deixa de tentar. E o medo que normalmente a gente cria na nossa mente, né? Ele de fato não existe, mas a gente vai pintando, vai desenhando aquela cena de tal modo que ela fica um filme de terror. Isso paralisa. E a gente prefere não ir, tamanho o castelo de medo que a gente construiu. E a ternura ao contrário, então. Aí a Christian Nuff fala que dentro de cada momento de angústia reside escondido o potencial do contentamento. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo uma cena que a gente gostaria que não acontecesse, muitas outras boas, incríveis, saudáveis e tudo ok também está acontecendo. Então, se a gente deixa a nossa atenção ser consumida por aquilo que não está dando certo, que é o que geralmente acontece, a gente começa a não perceber as coisas que estão tudo bem, obrigada. Sequer a gente reconhece. Como é que a gente vai agradecer? Como é que a gente vai compensar os movimentos da vida entre aquilo que tá bom e aquilo que não tá bom, entre aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, né? Entre as pessoas que ferem a gente e as pessoas que são bacanas com a gente, né? Então a gente não pode perder a perspectiva de que muitas coisas estão acontecendo, né? E aí ela faz um relato que eu achei um relato bem interessante, porque eu sinto também isso que ela retrata aqui, né? Porque quem medita, gente, isso é uma coisa que eu descobri não pelos livros, mas pela minha prática pessoal e a minha prática de ensinar. É que o processo que ocorre dentro da gente, quando a gente medita, ele é muito parecido em cada ser humano. Então, quando a gente está meditando, existe dias que a meditação é muito transformadora no sentido de você encontrar um estágio lá nas alturas, e tem dia que não, tem dia que você acha que você nem meditou, que não é verdade. Sempre que você para, ainda que tenha embate, ainda que tenha dificuldade, você está meditando sim. Mas às vezes o barulho externo de um problema, de uma preocupação, de uma expectativa, de uma prova, enfim, está acontecendo, isso interfere na nossa atenção. Quando a gente tem tanta concorrência externa de atenção, a nossa atenção interna, ela se compromete. Então, aí a minha recomendação é sempre a gente fazer mais vezes quando isso acontece, porque eu digo sempre, para cada neurose tem uma dose, né? Então, o relato dela depois de uma prática especial, que foi a primeira vez que ela se deu conta, uau, esse negócio funciona mesmo, ela conta que ela sentiu, e é lógico, era num momento de dor, porque se a gente está fazendo uma prática de autocompaixão para acolher uma dor, a gente está lidando com uma emoção difícil, né? Uma coisa difícil. Então, ela estava colada naquela dor, então ela começou a perceber que ela foi se desprendendo da dor, na medida em que ela foi acomodando a consciência dela no amor, que é esse o lugar que a gente pretende ir na prática da compaixão e da autocompaixão. Acessar aquele amor que já existe em nós.
que está por debaixo dos problemas, por debaixo da ansiedade, por debaixo da dor. É meio como que a gente tivesse que ir nadando em direção a uma profundeza tal que a gente encontra lá o amor, né? E aí a dor começou a amolecer. A preocupação começou a sumir, voltar, sumir, voltar, mas a preocupação ela não estava grudada e estática como antes, né? Ela começou também a sentir uma leveza no corpo, muito certamente, porque ela começou a conseguir, através dessa atenção plena, relaxar mais o corpo. Quando a gente está com dor, o corpo todo tensiona, não é só o local da dor, né? Como se a gente tivesse que fazer uma força muito grande para aquela dor estancar, né? E ela foi se sentindo centrada, foi se sentindo estável, se sentindo em paz. É mais ou menos o que o Alan Wallace chama, e eu também adoro me referir a esse lugar dessa maneira, de refúgio interno. Quando a gente encontra o nosso refúgio que está dentro da gente, que aí a gente realiza aquela máxima, né? O encontro com a gente mesmo é um lugar seguro, o encontro com a gente mesmo é um lugar confortável. É muito gostoso, é muito gostoso. Aí a gente realmente quer ficar ali tanto quanto possível, né? E ela percebeu que essas belas sensações não estavam condicionadas às coisas acontecerem exatamente como ela queria, porque cada dor comporta uma forma que a gente tem de expectativa daquela dor ser solucionada, né? Mas ela percebia que ela estava mais livre em relação a essa expectativa dela, né? Ela não dependia do sucesso, ela não dependia do relacionamento perfeito, e ela começou a perceber o coração dela como um poço profundo que podia saciar a sede dela, que é esse lugar aí que eu gosto de chamar de refúgio interno, né? É bem isso mesmo, né? É como se ali a gente encontrasse o divino que há em nós, que é uma outra forma que eu gosto de manifestar a esse lugar e a esse estado meditativo de quando a gente realmente consegue se desprender daquilo que a gente está condicionado e fixado, né? E ali então a gente fica quietinho, né? Absorvendo aquele amor, se conectando com o amor, com a inteligência da natureza, com o divino que há em nós. É um cultivo, né? É uma maravilha. Aí ela vai falar sobre emoções negativas, né? A emoção negativa, que todos nós temos, óbvio, ela objetiva criar um impulso para a sobrevivência. A gente já falou aqui em outro capítulo, não me lembro exatamente qual, mas existe um propósito do medo que é, ele, na medida, ele protege. A gente não vai se lançar a qualquer risco, seja no mar, seja dirigindo um carro, com destemor, porque a gente, com um pouquinho de medo, a gente se protege. Então isso é importante. Mas o medo, ele objetiva criar um impulso de sobrevivência. Eu quero continuar vivo, logo eu não quero correr esse risco. Então, né? Então, a emoção, por exemplo, ela dá o exemplo da raiva, ela tem um impulso de desejar atacar. A emoção do medo, ela tem um impulso de tentar escapar. Ou seja, a gente quer fugir. Isso é impulso, isso é uma condição humana. A emoção de vergonha traz o instinto da gente se esconder. Então a gente estreita a visão para agir de forma específica. Existe um hiperfoco. Então isso acontece em situações extremas, quando realmente a gente corre um risco de vida. Certamente aqui a gente já passou por isso, espero que não muito grave para ninguém, mas assim, que a gente se sentiu realmente ameaçado. Aqui tudo pode acabar, né? Então existe um hiperfoco.
que a gente é como se a gente concentrasse ali toda a nossa existência, que significa cognição, emoção, reservas cognitivas e até de neurônios, para a gente poder sair com vida dali, né? E então o medo, por isso, ele estreita a visão. Eu não vejo mais nada, porque o meu objetivo aqui é resolver para eu não morrer, né? Então tudo se torna fundo e a figura fica sobrevivência, né? E então o medo em situações de ameaça de vida, então, de morte, no caso, né? Ele tem essa função protetora, ele tem essa função que faz com que a gente encontre soluções muito rápidas usando tudo que a gente tem de instrumento. Mas ocorre que o medo que a gente alimenta no dia a dia, por exemplo, de errar, o medo que o outro vai achar da gente, o medo de se expor em público. Esses medos cotidianos, muitas vezes, eles tomam proporções muito desproporcionais, né? Então, a gente começa a ampliar a questão do medo e a gente... acontece a mesma coisa, a gente perde visão, a gente começa também a ser desajeitado, né? Imagina você chegando no teu trabalho, chegando para encontrar com alguém com medo, né? Você chega derrubando coisas, você chega não vendo pessoas, você chega falando muito, gesticulando muito, a gente realmente fica desajeitado e ineficiente com medo, né? Por isso que é importante a atenção plena para a gente perceber quando que o medo está sendo desproporcional, para a gente fazer a regulação dessa emoção. Porque senão ela vai nos causar muitos problemas no nosso trabalho, nas nossas relações amorosas e tal, né? Então, ela dá o exemplo que quando ela sai com o cachorro e acorda o dia, já a gente costuma falar com a nuvenzinha da cabeça, aí ela vai, sai com o cachorro, quando ela desce de saco cheio, atrasada, viu que não pegou o saco de fazer cocô do cachorro, aí aquela chatice de ter que pegar folha, 500 folhas de árvore lá para poder dar conta daquilo, aí chega em casa e descobre que tá totalmente atrasada e começa a fazer a arrumação dela, não achando as coisas, e aí ela vai narrando toda essa sequência, porque aí você vai entrando o que eu chamo de atmosfera. Você vai sendo você já não acordou bem, né? Nessa hora, quem medita fala, opa, porque a atenção plena da gente, ela não se basta na prática, a gente vai tendo as manifestações de atenção plena na vida, então você presta atenção e fala, opa, hoje é um dia que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tô vulnerável, né? Então a gente começa a acionar mais meditação, menos papo cabeça, menos DR, tudo que a gente puder deixar pro dia seguinte, quando a gente estiver mais organizado, é melhor, né? Ou pro momento seguinte e tal, porque quando a gente tá com raiva, com medo, com vergonha, blá, 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 tudo que é emoção negativa, a gente nunca consegue resolver as coisas de uma forma boa, de uma forma satisfatória. Então o dia começa e a gente tem que ficar muito atento, porque a gente vai formando um padrão de negatividade que tende não só a se repetir, como cada ação negativa vai se somando para a próxima ficar mais potente, mais potente, mais potente. Então, realmente a emoção combativa, negativa, ela não tem que ser negada. A gente só precisa ter consciência de quando que a gente está sendo arrastado para lugares sombrios, lugares problemáticos, lugares de nervosismo, que a gente pode, de alguma maneira, falar, peraí, né? Vamos organizar essa coisa aqui, vamos buscar calma, pelo menos é o básico buscar calma,
né? E de preferência, então, você também se conectar com o amor que existe em você, se enviando coisas boas, acalmando a sua autocrítica que tem nessas horas, a beça, né? Eu até costumo dar um exemplo de uma vez que eu tinha me mudado e quando a gente muda, tudo fica bagunçado, né? E aí eu tive uma manifestação de que eu realmente estava precisando urgente meditar, porque aquela história de sair de casa atrasado, não achar a chave, ficar procurando em 500 lugares, em todos os cômodos, no final ela tá onde ela deveria estar, mas você não vê, que é o negócio de estreitar a visão, né? E aí eu saio correndo totalmente desajeitada, com o coração batendo e tal, e ainda tinha que fazer a cópia da chave, parei no chaveiro, o chaveiro tava fazendo, e eu lá mexendo na bolsa e não achava a carteira. Quando eu fui ver, eu não tinha pego a carteira, né? Aí o chaveiro falou, não, calma, depois você me paga, depois você passa aqui e me paga, né? E aí eu fui andando assim em direção ao metrô, aí veio uma moça me cutucar, minha mochila estava completamente aberta, se ela não tivesse avisado podia ter caído tudo pelo caminho, pela minha agitação, falta de calma e desajeitamento todo, eu nem ia perceber se bobeasse, porque a minha visão estava toda deturpada, né? Aí esse exemplo, ao contrário, ela também dá com relação à emoção positiva, o dia que você acorda se sentindo bem, se sentindo disposta, aí vai sair com o cachorro, aí você vê a paisagem, aí você dá uma olhadinha do lado e vê que você tem tempo, você pode tomar o café naquele lugar que você gosta. Aí você vai entrando em outra atmosfera, né? Quando você chega no trabalho com esse, né, com essa soma de situações positivas acontecendo, você também vai tratar bem o colega, você vai ser mais criativo, ter mais ideias para propor, você vai estar com o vigor, né, da emoção puxando para o lado positivo, né? Então não tem um acordar com a pá virada, né? Tem um acordar vendo borboletas, né, tal. Então, eu também comparo essa cena da emoção, da atmosfera positiva e da atmosfera negativa, quando a gente também não acorda bem e a gente fala, putz, porque geralmente a coisa já não tá boa quando a gente acorda e já quer ligar pra net. Aí a gente sabe que é problema, né? Tanto o problema que a gente tá tendo e querendo relatar, como a demora, aqueles robôs falando com a gente antes, né? A pessoa do telemarketing, coitada, que aquilo ali deve dar um burnout danado, que só ouve reclamação, só ouve gente chateada, e a gente também se chateando com ela. Nunca a gente consegue de primeira. Então, às vezes, quando eu tenho que dar esses telefonemas, às vezes, gente, eu fico até sem o serviço, se eu posso, sabe? Mas se é num dia que eu não posso me estressar, eu não faço. Se eu tenho uma reunião importante ou se eu tenho um encontro relevante, por exemplo, vou sair com os meus filhos e não quero estragar aquele dia, é o tal negócio, eu não quero estragar aquele dia. Então eu também me protejo, né? Então, determinadas atividades a gente tem que meditar antes. A gente tem que pegar e falar assim, eu vou dar uma meditadinha para eu ligar para essa net com uma mente bem calma, bem tranquila, para essa pessoa, para ressoar na pessoa que está me atendendo, para ver se ela resolve meu problema. Para eu não cair na armadilha reativa de falar alto com ela, porque aí realmente ela vai parar de ouvir, aí que eu não resolvo nada. Enfim, né? Sem calma a gente não consegue êxito em nada, né? Então, é muito importante. Então, emoção positiva, né? A gente ganha consciência atenta. Com calma, a gente também ganha coragem e segurança para realizar as coisas.
percebemos que as situações não são tão ruins quanto os nossos medos estão tentando nos absorver. Então, a gente fica mais segura. Em vez de estreitar a visão, como no caso da emoção negativa, a emoção positiva amplia. A gente começa a ver vários pontos de vista, a gente enxerga o outro, a gente ouve o que o outro está falando. E isso aumenta potencialmente a nossa chance de ter êxito em tudo. Seja num diálogo cotidiano com o porteiro, seja numa reunião de trabalho, seja manifestando alguma coisa para um parceiro amoroso, enfim, né? A gente precisa dessa abertura. E o senso de conectividade aumenta muito. Tem uma relação muito estreita, a gente também já viu isso em outros capítulos, entre a meditação da compaixão e da autocompaixão e a melhora da interconectividade, das relações, né, que a gente chama de pró. Tem um termo científico também que a gente chama de a meditação da compaixão e da autocompaixão, ela promove o comportamento pró-social. Ele melhora tanto em qualidade, né, como a conexão, ela também se torna mais fácil da gente estabelecer, né? Aí ela vai citar uma pesquisa, que é uma pesquisa do autor, eu já li esse autor, num artigo, mas eu não estou me lembrando qual. Fredrickson, que ele fala como a compaixão, nesse estudo dele, ajuda a cultivar emoções positivas, né? E os participantes praticaram bondade amorosa apenas por 5 dias. E o grupo de controle não praticou, mas também foi testado na mesma, né? A gente chama controle aquele que não participa, porque o que não participa ia participar na sequência. Então, eles mediram e aí eles perceberam o quê, né? Que a emoção negativa consome tanta a atenção que a gente deixa de ver o óbvio. Então, é aquela coisa do medo fazer a gente estreitar a visão e ter hiperfoco, e isso restringe a nossa análise do mundo, a gente perde consciência. Então, a gente deixa de ver o óbvio com a emoção negativa. Já a emoção positiva, ela alarga a atenção. Eu tenho condição de prestar atenção e de estar sensível a tudo que está na minha volta. Perceber detalhes, ter ideia, a criatividade também brota, né? E aí, o que relataram os participantes dessa pesquisa? Os que praticaram a autocompaixão e a compaixão, eles demonstraram que eles estavam sentindo mais amor, que eles também perceberam que eles estavam mais alegres, eles também perceberam que eles estavam reconhecendo mais aquilo que estava bem, então a gratidão se expandiu, esperança, interesse, orgulho, então tudo que é emoção positiva se expandiu, autoaceitação. E aí eles também perceberam que a relação com os outros, no entorno deles, melhorou, né? Até em termos físicos, 5 dias esse estudo, tá? Apresentaram menos dores de cabeça, as pessoas que costumavam ter, as que costumavam ter fraqueza também relataram que se sentiram menos fracas, né? Então, quando a gente faz uma prática de compaixão e de autocompaixão, para a gente promover essas emoções positivas de gratidão, de alegria, de amor, de desejar o amor para o outro, a gente começa a estabelecer uma lente para a vida nessa direção. É como se a gente limpasse a negatividade
ali do nosso óculos, né, da nossa visão, e a gente começasse então a falar, puxa, né, começar a ver o que realmente já estava ali, só que a gente não estava vendo, né? Olha como fulano é legal, puxa, olha como fulano me ajuda, né? A prática da gratidão é poderosa quando você começa a dar atenção para as pessoas que se importam com você, que sempre são em maior número do que aquelas que te sacaneiam, né? E, no entanto, a gente não faz a gente não computa isso, porque a gente está sempre preso naquilo que está dando errado. Então, a nossa lente vai ficar propensa a ver as coisas dessa maneira, as pessoas dessa maneira e a gente mesmo dessa maneira. Por isso, autocrítica, né? Aí ela vai falar de psicologia positiva, né? Então, primeiro a gente vai dar uma definição, né? O que a psicologia positiva é e faz, né? Ela tem o foco na compreensão dos fatores que levam à saúde e ao bem-estar, cultivando pontos fortes em vez de eliminar as doenças. Então, ela tem o foco mais na potencialidade, na saúde, do que na patologia e nas dificuldades, né? E ela cita 2 autores muito interessados em como essas emoções positivas de amor, alegria e esperança podem ajudar a maximizar a saúde e o bem-estar, que são autores referenciais da psicologia positiva, que é o Seligman e o Mihaly. E então, alguns estudos baseados em psicologia positiva, eles demonstram que pessoas autocompassivas experimentam sentimentos mais positivos em relação aos autocríticos. Então, quem é autocrítico vai ter uma tendência a ver a vida e se posicionada na vida com a predominância de sentimento negativo, e quem é mais autocompassivo e compassivo, ele vai tender a ver a vida com mais positividade, que seria amor, alegria e esperança, né? Gratidão. A autocompaixão, no entanto, ela guarda um paradoxo que ele chega até a ser bonito, porque a compaixão e a autocompaixão, ela surge durante o sofrimento. Eu tô com problema, fiz uma coisa que eu preferia não ter feito, tô arrependida, tô sofrendo por isso, alguém me magoou, alguém me sacaneou, o que eu esperava não aconteceu, então existe um sofrimento aí. Ou o sofrimento do outro, alguém que te importa, alguém que você se afeta por essa pessoa, e essa pessoa está passando por uma dificuldade, ou seja de saúde, seja financeira, seja existencial, e você, né? Então, como é que a compaixão, ela pode ampliar o bem-estar, essas sensações de alegria e de esperança, se a gente lida, de certa forma, com ela durante o sofrimento? Por que ela cria um estado mental alegre, né? Porque muitas pesquisas também foram relatadas durante esse livro. Aliás, o livro todo, cada vez que ela afirma uma coisa, ela traz uma pesquisa correspondente para a gente se orientar e validar. É que quando a gente está atuando na nossa direção para aliviar o nosso sofrimento com gentileza e com amor, a gente conecta o amor que já existe em nós. Então, a gente, ao se conectar com aquilo que estava perturbado, escurecido, escondido, totalmente imperceptível por causa da dor, a gente começa a ver que ele está ali. E a gente começa a sentir também. Então, quando isso é com o outro, o ato de você, né,
Às vezes não é nem falar nada, alguém que está sofrendo, às vezes é você dar bom dia para alguém que está sofrendo e que te pediu alguma coisa, você nem precisa dar alguma coisa. Ou alguém que está sofrendo, às vezes não precisa nem falar o que a pessoa tem que fazer. Aliás, quase nunca a gente tem que falar. A gente tem mais é que validar, acolher, abraçar, olhar com a ternura. E quando a gente acessa isso para enviar para o outro, a gente também se inunda. Então é o que eles chamam de ressonância, que não é a magnética, né? Mas que eles comprovaram isso através de ressonância magnética, que quando você emana bons votos para alguém, esses bons votos que você está emanando, eles foram fabricados dentro de você. Logo você também está tomado por eles. Então é uma coisa bonita, é uma lógica comprovada em imagens, que a gente tem, então, isso como um fato, né? Como um fato científico relevante, né? Mas as emoções, o sentimento, a prática da compaixão e da autocompaixão, ela não apaga as emoções negativas. Ela apenas acolhe e envia bondade e se abre para a bondade. Aliás, nada deveria, a gente não deveria pensar que a gente pode apagar emoções negativas. Isso é um erro que muitas vezes, por conta desse campo científico, envolver o amor, envolver a compaixão, envolver aliviar o sofrimento, muitas pessoas acabam, inclusive no meio acadêmico, tá? Acabam imaginando que é um campo muito de pessoas boazinhas, de pessoas por isso meio fraquinhas, de pessoas por isso meio bobinhas. E na verdade isso daí é um equívoco que também a pessoa também não está muito aberta a querer aprofundar um pouco mais, às vezes por preconceito da própria palavra compaixão, que ela traz uma conotação religiosa, apesar dela não ser, o amor também, acho que a compaixão ainda mais, né? Mas o fato né, que a gente atuando com a compaixão e com a autocompaixão, a gente simplesmente encontra nessa prática, nessa meditação, um veículo, uma ferramenta para fazer a gente acessar os nossos aspectos saudáveis, né? E não suprimir emoções negativas, e não sufocar dor, não é isso, né? Isso é uma maneira muito simplista de ver tanto a psicologia positiva quanto e principalmente a meditação da compaixão e da autocompaixão. É uma visão reducionista, equivocada e que denota que a pessoa que está dizendo isso, ela não tem conhecimento suficiente, né? Então a gente tem que procurar se aprofundar um pouquinho, porque a ciência avança muito rapidamente nesse sentido, tá? Isso é uma maravilha, porque é bom pra gente. Aí ela vai falar de otimismo como uma crença, né, de que as coisas vão ficar bem, de que o futuro reserva coisas boas. Isso, assim, todo mundo conhece, assim, a pessoa que é pessimista, que é aquela que tem a nuvenzinha na cabeça, que tudo que ela fala é desconfiar do outro, é achar que o mundo tá perdido, que as coisas estão encaminhando, que agora essa geração vai estar... agora esses jovens estão perdidos, agora que não tem mais jeito mesmo, a humanidade... Então, tem gente que tem uma perspectiva de vida positiva, que é com otimismo, e tem gente que tem uma perspectiva pessimista, né, que acredita que tudo vai ser um desastre, né? Essas características, elas podem ser mudadas, porque vamos combinar que quem é pessimista sofre muito. Ele sofre por aquilo que ele sente dentro dele, né? E se a perspectiva dele é essa, ele sistematicamente repete essa visão de mundo. Então,
ele repetidamente cultiva mais pessimismo. É um padrão, né? E ele pode, se ele não fizer nada, se não tiver alguém que influencia, uma abertura dele querer melhorar esses aspectos dele, ele pode passar a vida dele assim, né? E ainda querendo depois confirmar que ele tem razão, tá vendo? Como você não pode confiar nas pessoas, tá vendo? Como você não deveria ter tentado fazer aquilo que você sonhava, tá vendo? Como eu sabia que não ia dar certo, né? Então, gente, o que acontece é que os otimistas, então, eles perseguem objetivos. E os pessimistas tendem a, além de não fazer, tentar impedir que os outros façam. Olha só. Eu, assim, quando vejo alguém muito pessimista, me brota uma compaixão, porque a pessoa está vivendo o mundo naquela perspectiva, né? E aí você fala, meu Deus, né? Como é duro a gente não acreditar, como é duro a gente não confiar, sabe? É uma vida que nem vale a pena ser vivida, você não pode confiar em ninguém, você não pode confiar que você pode realizar os seus sonhos. E aí? Que vida chata, vai passar a vida assim? Será que por isso que a gente está aqui? Né? Então, acreditar que os esforços da gente vai ter fruto faz parte de uma perspectiva otimista que a gente pode cultivar através de práticas meditativas, especialmente meditação da compaixão. Então, as pessoas autocompassivas, né, nesse pedaço do capítulo que ela fala sobre otimismo e autocompaixão, os autocompassivos, ou seja, quem cultiva a autocompaixão também se torna mais autocompassivo, isso é uma relação de causa e efeito, eles sabem que se algo der errado, eles podem superar. Existe esse pano de fundo nas tentativas. Não é você ser ingênuo, achar que todo mundo é legal. Não, pessoas podem te trair, pessoas podem sabe, te enganar. Lógico, né? Você também pode fazer apostas e investir em determinadas coisas que podem não dar certo. São riscos, né? E aí tem sempre aquela máxima, você vai deixar de correr o risco, o preço vai ser você deixar de viver se der certo. E aí? O que você está disposto a pagar? Então as pessoas autocompassivas, elas têm força para lidar com as adversidades. Elas não negam que a diversidade existe, que está existindo, que elas estão sentindo. Mas elas se reforçam pela autocompaixão. Porque quando ela se acolhe quando algo dá errado, ela não perde o foco é mantido. Então agora, não deu certo essa minha tentativa, eu tô tão arrasado que eu vou desistir, vamos imaginar aí um concurseiro, né? Lógico que é difícil, é uma diversidade tremenda, não só o estudo, mas tudo que você tem que abrir mão por causa daquilo. Aí você não entra em 1, e 2, e 3. Então, se você não ligar, né, o mood positivo, autocompassivo, de acolher que você ficou chateado porque você não passou, mas que você não vai desistir, se você não acolher isso, você desiste. É o que a gente chama das pessoas que são mais e menos resilientes. Também tem uma parte muito importante da autocompaixão em relação à resiliência, sabe? Apesar de ter acontecido essa adversidade, eu sei que eu posso seguir. Aconteceu de novo, vamos lá. Acreditar, né? Acreditar. Então, por isso, elas são mais curiosas em relação à vida, porque elas assumem os riscos e as consequências ao invés de fugir, porque o medo faz a gente fugir.
O pessimismo faz a gente evitar. Então, é uma abertura para viver o desconhecido. E um sentimento de contentamento com a própria vida. Então, a prática da autocompaixão, realmente, a gente tem essa abertura para poder ver quanta coisa boa está acontecendo. Mesmo naquele momento que está acontecendo uma coisa ruim. E isso é uma coisa maravilhosa. E aí a gente também saber que quanto mais compassivo a gente for, mais a gente pode sustentar os nossos sonhos. Porque os sonhos, aquilo que a gente deseja profundamente, é o que faz a vida valer a pena. Mas também é uma forma de você retribuir o dom da vida com algo que significa. Eu também tenho muita compaixão daquelas pessoas que passam a vida achando que não vale a pena tentar porque é muito arriscado. Quantas coisas elas deixam de viver? Achando que não vale a pena confiar nas pessoas, então deixando de se relacionar. Ou então tendo decepções com as pessoas e não querendo mais então se relacionar com mais ninguém. Não, sabe? Tem muita gente legal, aliás, tem muito mais gente boa do que ruim nesse mundo. Por mais que as informações que a gente absorve, a gente já viu isso em outro capítulo, né? O cérebro é um velcro para emoção negativa e um teflon para emoção positiva. Então é óbvio que a gente vai absorver mais as notícias ruins, as pessoas ruins, sabe? Mas, de fato, quando a gente medita e a gente começa a ter essa abertura para ver de um modo geral, é muito mais gente que a gente gosta, que gosta da gente. É muito mais saúde acontecendo do que doença pra gente estar aqui nesse papo aqui agora. Nossa, 90% das coisas estão funcionando perfeitamente. Nosso organismo, né? Os aparelhos que estão aqui me possibilitando falar com vocês, a minha atenção que não está presa em algo dramático que poderia impedir, né? Enfim, pelo menos reconhecer, sabe? Não tem nada de poliana nisso, não. Tem você vê a bondade que existe, é lucidez. Então, ela vai dizer, então, essa máxima, mas para reforçar, que excluir sentimentos negativos nem é possível. Então, não é essa a pretensão. Excluir, evitar, negar, como muita gente pensa. É bom a gente sempre retornar a esse ponto, porque ele é um dos obstáculos maiores para a pessoa acolher a meditação da compaixão e da autocompaixão. Achar que você está positivando a vida de uma maneira assim, fingindo que não está vendo as coisas ruins. Isso não tem nada a ver com isso. Então, o que se busca é um equilíbrio entre a dor e o prazer. A autocompaixão, ela pressupõe um acolhimento de ambos os sentimentos. Embora a dor doa e eu queira me livrar dela, eu não queira estar sentindo ela, eu estar devastado por ela, eu não nego. Mas eu também não posso deixar de reconhecer que naquele mesmo momento muitas outras coisas boas também estão acontecendo. Ainda que eu esteja absorvido por uma dor muito profunda ou uma preocupação muito grande, né? Criar uma abertura, criar uma perspectiva, criar um campo de visão mais amplo do que a sua própria dor, né? E a tranquilidade de compreender a nossa existência a partir da alternância e da impermanência de todos os estados emocionais.
É a impermanência de todas as coisas, que é um fundamento do budismo que norteia todo a filosofia budista. Tudo é impermanente. Então nem adianta a gente ficar todo empolgado, né? Todo maravilhado e todo afetado quando as coisas estão maravilhosas, porque vai passar. E nem adianta a gente se mergulhar em uma profundidade de dor tão estreita e tão profunda, sem querer ver luminosidade de possibilidades nenhuma, porque também vai passar, né? Então é aquela coisa de que quando alguém chega para você e fala, quando você tá com dor, quando você tá sofrendo, vai passar. Então abre uma possibilidade de você falar assim, não, aqui eu aguento, porque vai passar, vai melhorar. Então, a gente buscar esse equilíbrio de não se jogar no pessimismo a ponto de se condenar a ter uma vida de insatisfatoriedade, né? E a gente também não se deslumbrar tanto, né, quando alguma coisa muito boa está acontecendo, como se não houvesse amanhã, porque vai. E essas alternâncias faz parte da vida, né? A gente pode levar uma vida predominantemente boa? Pode, né? Mas a gente sempre vai encontrar aí os baixos, né? E aí eu vou citar uma frase dela que eu fico caçando assim, né? Embrulhar a dor nas dobras gentis e amorosas da compaixão. É isso, né? Quando a gente está com dor, então a gente embrulha, acolhendo numa prática e a gente se dá compaixão e a gente dá para o outro compaixão. E aí a gente vai ter o alívio que vem do amor. Então é isso, minha gente. Agora mesmo a gente vai pro último. Espero botar mais rápido, porque eu demorei mais que uma semana, porque tive filho, aniversário de filho, viagem, só coisa boa, né? Só coisa positiva e gratidão. E é isso, né? Que todos a gente tenha uma ótima semana e até a próxima, com positividade.